Estamos de volta com o nosso programa Os Arquivos X e hoje estamos abordando o mistério de Jonas e o grande peixe. Um mistério que talvez você já tenha lido muitas vezes, né, nas traduções da Bíblia, mas até hoje, antes desse programa aqui, deste Arquivo X, você não tinha compreendido esse mistério. Né? Para você que talvez esteja acessando agora, né, a TV Geração Z, www.tvgz.com.br, aqui no nosso programa Os Arquivos X, né? Então eu vou fazer uma pequena recapitulação do que nós estávamos falando, né? Nós estávamos conversando a respeito dessa história de Jonas, que foi comandado pelo sagrado, né, Deus, a ir para uma cidade chamada Nínive, né? E ele então resolveu fugir de Nínive, desta missão, e tomou um barco para uma cidade chamada, na tradução, Jope, né? E no meio do caminho o sagrado resolveu intervir e enviou uma tempestade, um espírito furioso que deu em cima da embarcação. A embarcação estava para ser naufragada e os marinheiros então começaram a jogar sortes, né? E diz o texto, clamar cada um ao seu Deus, né? Buscando por uma resposta, e diz que então a sorte caiu sobre Jonas, né? E eles então foram questionar Jonas, que estava dormindo tranquilamente, né, lá no porão do navio. E então Jonas, entendendo o mal que ele havia causado àquelas pessoas, né, em função de ter desobedecido o sagrado, ele pediu então que ele fosse jogado ao mar e a tempestade cessaria. E realmente então Jonas foi jogado ao mar, né? E estava se afogando. Então o texto diz, né, conforme nós lemos aqui, né? Vayemam Adonai dag gadol lebiloá et Yoná vayehi Yoná bimei adag sheloshá yamim usheloshá leilot. Traduzindo aproximadamente, e enviou o Yud-He Vav-He, o tetragrama sagrado, um grande peixe para engolir Ioná, Jonas. E esteve Jonas nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Né? Então nós perguntamos, como poderia um peixe, né, por maior que fosse, ter engolido Jonas, e como poderia ter Jonas permanecido vivo dentro do peixe, né, sem ter se afogado, ou então ser digerido, né, pelos ácidos estomacais, né, do peixe. Né? Então nós achávamos que realmente Jonas havia sido engolido por um peixe de carne e ossos, até que então, né, o Zohar, né, o livro da iluminação, que contém todos os segredos do universo, né, que nós até falamos, né, 2000 anos atrás, né, aliás, 500 anos atrás ainda, né, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, né, e que se navegasse até o horizonte, né, os barcos cairiam no precipício. Né? Mas 2000 anos atrás, né, Rabi Shimon Bar Yochai e os seus companheiros da Hidra Zuta e da Hidra Rabá, né, da pequena assembleia e da grande assembleia de místicos, disseram: a Terra é redonda, gira em ciclos, com algumas pessoas acima e algumas pessoas abaixo. E esses são alguns dos mistérios, né? Por exemplo, há 500 anos achava-se que tinham cerca de 2000 estrelas no universo, né? Mas o Zohar já falava de milhares e milhares de estrelas, conceitos como buracos negros e outras coisas mais que saíram do Zohar, do Talmud, né? E outras coisas mais. Então, explicando, né, lendo novamente para você que chegou agora, né, o que o Zohar nos oferece, né? Diz o Zohar que quando Jonas foi engolido pelo peixe, né, está dito, ele viu na barriga do peixe um espaço aberto e salas de um palácio e os dois olhos do peixe brilhando como o sol ao meio-dia. Dentro dele havia uma pedra preciosa que iluminava tudo ao redor e fez visíveis as maravilhas, ou seja, os segredos do fundo do mar. Né? Olha só, Jonas foi pego por uma máquina atlante, né, que tinha faróis, né, que brilhavam como o sol ao meio-dia, e era movido, né, por algum tipo de energia, talvez nuclear ou estelar, né, dependendo da origem desta máquina. Né? Então nós perguntamos aqui, que peixe de carne e ossos poderia conter um palácio com salas e iluminado como uma lâmpada alimentada por algum reator de energia desconhecida? Algum tipo de fusão? Certamente o Zohar está revelando uma máquina submarina, né, de tecnologia avançada,
possivelmente um OSNI, né, termo que nós criamos na atualidade, né, que significa objeto submarino não identificado, né, que não vai definir um objeto intra ou extraterreno, talvez até mesmo Atlante. Para evidenciar isto, Zohar nos oferece outra pista. Então eu li aqui a história do Rabi Nehorai, da qual nós já falamos inclusive naquele programa que falamos sobre Atlântida, da qual a nossa querida Maria Perida estava aqui conosco, né? Nós lemos então um relato sobre Rabi Nehorai, né? O ancião que estava certa vez viajando pelo mar, e o barco então foi destruído por uma tempestade, e todos os que estavam nela foram afogados. Mas ele, por algum milagre, desceu ao fundo do mar e encontrou ali um país, né, em que viu seres humanos de tamanho pequeno. Eles estavam recitando preces, mas ele não pôde entender. Por quê? Porque estava numa língua, num idioma a qual ele não dominava, ele não conhecia, né? Por outro milagre, ele foi devolvido à superfície, né? E diz então que toda vez que os sábios estavam reunidos estudando os mistérios e os segredos escondidos e codificados na Torá, né, ele chorava. E quando perguntado por que ele chorava, ele dizia: porque antes eu não acreditava em nada disso, até que eu vi com os meus próprios olhos, né? Certamente Rabi Nehorai, da mesma forma como Jonas, foi transportado por alguma máquina atlântica, né, ou da Atlântida, para testemunhar a sua existência, e depois foi devolvido à superfície exatamente como Jonas, né? Você já ouviu falar em Jules Verne, autor de 20 Mil Léguas Submarinas? Interessante. Você já leu o livro 20 Mil Léguas Submarinas? Eu, quando era adolescente, li todos os livros de Jules Verne, né? Jules Verne. Como também Viagem ao Centro da Terra, que era o meu preferido, né? E aonde será que Jules Verne, né, obteve informações da qual ele se inspirou para escrever 20 Mil Léguas Submarinas, ou então Viagem ao Centro da Terra? Teria sido no Zohar, né? Porque agora nós sabemos que Jonas não foi engolido por um peixe de carne e ossos, né? Ele foi salvo por uma máquina alienígena, talvez, ou uma máquina intraterrena, intraquática, né, de civilizações que vivem no fundo dos oceanos, nosso planeta. E nós estamos buscando descobrir os mistérios da Lua e de Marte, né? O que faz parte da busca da nossa alma, quando ainda existem, né, inúmeros e elevados mistérios, né, dentro dos oceanos do nosso planeta. Você já ouviu falar no Leviatã? O Leviatã é dito uma criatura aquática que navega pelos oceanos, engolindo as embarcações e os aviões, né, que sobrevoam determinadas localidades do planeta, como o Triângulo das Bermudas, por exemplo, né? Isso está escrito no livro dos Salmos, também no livro do profeta Isaías, e também em um dos livros mais misteriosos da escritura hebraica, o livro de Jó, né? Muito bem, o que seria o Leviatã? O Leviatã seria um dragão? O Leviatã seria um monstro marinho? Ou o Leviatã seria esta máquina submarina da Atlântida, ou de uma cidade submarina, né, que navega pelos mares, né, talvez salvando as pessoas cujas embarcações naufraguem? Né? Qual será o mistério? Agora nós temos uma pista, né, para buscarmos e decifrarmos tal segredo, né? Aqui no nosso livro, Os Arquivos X, que agora está com outra capa, não está mais com esta capa aqui, mas está com uma capa mais bonita, que foi feita pela artista gráfica Daniela Overgur, né, minha amiga, lá no Facebook. Você é escritor, está procurando aí uma capa para o seu livro, procura lá no Facebook, Daniela Overgur. Muito bem, aqui, né,
no nosso livro, Os Arquivos X, nós abordamos, né, o mistério do Triângulo das Bermudas, né, o mistério do Mar de Sargasso, né, o Triângulo das Bermudas, né. E aqui nós estamos falando exatamente do Leviatã, né, que é o segredo por trás, né, do desaparecimento, né, dessas embarcações e dessas aeronaves, né. O mais famoso desaparecimento do Triângulo das Bermudas, por exemplo, né, foi o da Esquadrilha 19, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, 5 aviões, né, que desapareceram misteriosamente enquanto sobrevoavam o Triângulo das Bermudas. E até hoje não se tem notícia, né, de qualquer evidência, né, ou da razão do porquê estas aeronaves desapareceram, né. Existem muitos documentários, né, que populam aí pela televisão, pela TV a cabo, pela internet, de pessoas tentando explicar o que aconteceu ali no Triângulo das Bermudas. Alguns aviões da Segunda Guerra Mundial foram encontrados, né, naquela região, e eles acham que talvez tenham sido estes da Esquadrilha 19, mas quem sabe, né, eles não foram levados para esta cidade submarina, da qual Rabi Nehorai testemunhou a sua existência, e certamente para a qual também Jonas foi levado, né? Há um filme que eu gosto muito, né, do diretor James Cameron, né, o autor, o realizador das obras como Terminator, né, o Exterminador do Futuro, fantástico, né, e um filme talvez pouco conhecido da geração de hoje chamado O Segredo do Abismo. O Segredo do Abismo é fantástico e fala justamente de uma cidade submarina, né, a qual certos perfuradores, né, que buscam petróleo no fundo dos mares, encontraram na história desse filme. É muito interessante. Aonde será que James Cameron, o autor de Avatar, se inspirou para realizar este filme chamado, né, O Segredo do Abismo? Bom, esse foi então, né, aqui o nosso Arquivo X de hoje, né, o nosso programa aqui, no qual nós abordamos sobre Jonas. Jonas não foi engolido por um peixe de carne e ossos, como acreditam a maioria dos religiosos. Ele foi salvo por uma máquina submarina que tinha janelas, né? Aliás, tem alguns filmes antigos, né? 20 Mil Léguas Submarinas é um deles, né? E também o Capitão Nemo, né, da qual a embarcação do Capitão Nemo, ela se parece com um grande peixe, né, com 2 olhos, né, e esses olhos são faróis, da qual então se pode ver as maravilhas no fundo do mar, né, e como então foi dito aqui, né, para terminar, né, vou até ler aqui novamente o que o Zohar, revelado há 2000 anos atrás, fala sobre esse evento na qual Jonas foi engolido por um grande peixe. E ele viu na barriga do peixe um espaço aberto e salas de um palácio, e os 2 olhos do peixe brilhando como o sol ao meio-dia. E dentro dele havia uma pedra preciosa que iluminava tudo ao redor e fez visíveis as maravilhas do fundo do mar, né? Há uma outra narrativa, né, aonde esta pedra preciosa é mencionada, né, na qual é dito que dentro da arca de Noé, né, havia esta pedra que iluminava e fornecia energia e calor, um período na qual a arca, né, se é que ela existiu, né, esteve navegando por sobre as águas do dilúvio. Noé tinha mesmo uma arca? Ou será que a arca de Noé era algum tipo de embarcação extramundo, né, na qual todos os DNAs do universo foram salvos? Este foi então o programa Os Arquivos X
desta quarta-feira. Eu espero você na semana que vem com outro grande mistério para desvendarmos juntos. Boa noite, até lá.